Boa noite, amigos alunos. Estamos começando aqui mais uma aula, nossa primeira aula em EAD, conforme determinação aí da direção, e eu espero que vocês gostem, certo? Então vamos relembrar a aula passada. Na aula passada, em compiladores, a gente tinha visto a questão dos erros. Nós concluímos toda a parte de busca de erros. E agora nós temos o código sem erros, vamos chamar assim, código sem erros. E precisamos agora converter para o baixo nível, certo? Começar os processos para traduzir esse código de alto nível para um código de baixo nível. E a primeira fase é exatamente essa, a geração do código intermediário. É um código que a gente tem vamos dizer assim, ele se chama intermediário exatamente porque ele nem é baixo nível e nem é alto nível. Ele está no meio termo aí, entre um caminho e outro. Vamos conhecer esse danado aí. Então assim, primeiramente, nem toda nem todo compilador utiliza esse gerador de código intermediário, mas a maioria usa, certo? Um caso que não usa é o Assembler. O Assembler já é de baixo nível, né? Ele não vai precisar disso aí. Outras linguagens de alto nível, mas que se preocupam com indentação, se preocupam com essa questão de espaçamento do código, alguns deles também não usam, mas outros também usam, né? Isso aí depende do projetista, do compilador. No caso do Java, essa fase ela é bem evidente. Por quê? Porque você vê o ponto .class. O que é o ponto .class do Java? É simplesmente o seu código inicial transformado num código intermediário, certo? Então você vê o arquivo, é um arquivo à parte, né? No caso do C e Pascal, por exemplo, eles fazem essa geração, mas você não vê, isso é internamente, certo? Vamos lá, então a maioria dos compiladores, como já falei, a maioria dos compiladores fazem essa representação intermediária, certo? E essa representação é chamada de linguagem intermediária. Muito bem, então, relembrando aqui o nosso quadrinho, o nosso compilador, nós já vimos as três partes, léxico, sintático e semântico, e agora estamos aqui já na parte realmente de geração, de tradução do código para o código final. Muito bem. Então, aqui é um exemplo claro da tradução de uma sentença, certo? Eu tenho ali uma linha de código em alto nível, aqui uma linha de código, certo? Com as minhas variáveis. E uma das coisas que ele faz é transformar essas variáveis, certo? Ele coloca identificadores no lugar das variáveis. Por quê? Como todo sistema, o compilador não trabalha bem com nomes alfanuméricos, certo? Então ele usa identificadores, que nós vamos chamar de ID. Mas lá no baixo nível são códigos, assim, no compilador, né? São códigos mesmo, em binário, em hexa. Nós vamos chamar de ID. Esses ID é que serão os registradores utilizados, né, para execução. No caso de execução que utilize registradores, esses ID são exatamente os registradores que serão utilizados. Muito bem, então nessa primeira parte você vê aqui um exemplo, né? Uma linha de código com variáveis e aqui a linha de código já com IDs. A primeira coisa que ele faz aí é criar essa tabela de IDs. Aqui você pode ver um exemplo da tabela. Muito bem. Então, a etapa do semântico e a etapa do gerador de código, quer dizer, a última etapa da checagem de erros e a primeira etapa da tradução, são etapas que podem ser feitas através de funções semânticas, certo? Inseridas dentro do código sintático. Então ele gera o código intermediário também, ao mesmo tempo que vai checando os erros semânticos e fazendo análise sintática. Então a análise sintática a gente faz pela gramática, a análise semântica são funções associadas à gramática, e no final a função que traduz aquela linha de código sintática em uma linguagem de código intermediário. Aqui, por exemplo, nós temos um código, aquele mesmo código do slide anterior, vou voltar aqui ao slide anterior, posição, recebe inicial, mais taxa vezes 60. No código de 3 endereços, e aqui vem a regra básica desse código, só pode haver, no máximo, 3 endereços de memória em cada linha de código. Então nós temos o endereço antes da igualdade,
e dois, no máximo 2 endereços depois da igualdade, formando aqui 3 endereços. Perceba que eu tenho aqui registradores temporários, ele chama de temp. São registradores temporários, são registradores que vão receber um valor e na linha seguinte esse valor já vai ser usado, certo? Então é um valor de transição rápida. Então aqui ele tem o temporário primeiro, converte de inteiro para real 60, vamos voltar aqui a linha de código. Você vai ver que aqui são valores reais, né? Taxa inicial, são valores, né, monetários, então valores reais, aqui o valor inteiro. Então ele converte de inteiro para real, e aí faz a multiplicação, depois faz a soma, e depois faz uma atribuição, certo? Aqui a gente não está preocupado em otimização. A otimização é a fase seguinte, onde ele vai tentar reduzir essa quantidade de variáveis. Por enquanto vamos gastar variáveis à vontade, não tem restrições com isso, ok? Muito bem. Então o meu código vai receber isso aqui, o meu gerador de código intermediário vai receber essa linha e vai repassar para a próxima fase, que é o otimizador, essa linha aqui. Vamos ver mais alguns exemplos mais adiante, certo? O objetivo de se realizar a geração de código intermediário é permitir as otimizações. É muito mais fácil otimizar um código que esteja em um padrão. Então a verdade aqui que a gente quer é criar um padrão, certo? Porque cada programador escreve de um jeito diferente, uns com letra maiúscula, outros com letra minúscula, outros com mais espaço, outros com menos espaço, outros com tabulação, outros em vez de tabular fica apertando espaço, 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 né? Então cada um faz uma coisa assim na criação do seu código. E trabalhar com esse tipo de código é complicado. O que eu faço? Eu transformo ele em um padrão. Eu crio um padrão. E aí fica fácil de otimizar, certo? Porque todas as linhas estão naquele padrão. A otimização fica muito mais simples. Muito bem. Existe uma variedade de linguagens intermediárias. A gente está vendo o código 3 endereços porque é a mais usada, mas não é a única, existem outras, certo? E quando se está projetando o compilador, certamente o projetista, né, vai definir qual linguagem intermediária ele quer usar, né? Mas vamos nos ater ao código 3 endereços, que é o que nós vamos usar no nosso trabalho, inclusive. Vocês vão ter que fazer o código 3 endereços, certo? Da nossa linguagem que nós inventamos aí. Muito bem. Dependendo da linguagem intermediária, as otimizações poderão ser facilitadas, poderão ser mais difíceis, pode demandar mais tempo, mais trabalho, pode até impedir a otimização, certo? Se você não fizer nenhuma linguagem intermediária, você impede a otimização, certo? Então, a escolha da linguagem intermediária é bem crucial. O código 3 endereços é um código sem erro, assim, é um código muito usado já, muito estabelecido, então pode escolher ele sem medo, certo? Outro ponto importante, aqui nosso slide está trazendo, né, é que esse código ele independe da máquina. Ele ainda é um código que não depende dos registradores. Eu jogo lá um ID, ID1, ID2, ID3, que vão ser convertidos depois, na última fase, né, na fase de geração final de código, vão ser convertidos nos endereços realmente dos registradores. É aí, só na última fase, é que ele prende, que ele amarra aquele sistema no sistema operacional, né, que diz assim, ó, seu código agora só vai rodar nesse sistema operacional, certo? Mas até a fase anterior, que é a fase de otimização, e até a quinta fase, ele é independentemente de plataforma. Só na sexta fase é que ele realmente faz essa amarração da plataforma com o seu código, certo? E aí ele traz aqui uma informação que quanto mais dependente da máquina for, pior, né? Mais difícil de otimizar. Então, a linguagem intermediária tem que ser o mais distante da máquina possível. O código 3 endereços traz essa facilidade para a gente. Muito bem. Durante o processo de compilação, inicialmente gera-se a primeira representação intermediária, o qual se aplica otimizações. Então essa parte de geração de código intermediário e otimizações é uma parte cíclica. Eu gero um código intermediário, otimizo. Aí pego o otimizado, gero de novo, otimizo, otimizo, otimizo. Então isso é um ciclo, certo? Até que eu atinja o mais ótimo possível, vamos chamar assim, o mais ótimo. Vamos usar essa representação, certo? Então esse ciclo aí é um ciclo para melhorar as otimizações.
certo? Chega uma hora que para. É como o zip, por exemplo. Você zipa, aí ele reduziu em 10%. Aí você zipa de novo, 2%. Zipa de novo, 1%. Zipa de novo, aí não muda nada. Pronto. Então é hora de parar. Mas enquanto você zipar e ele diminuir um pouquinho, nem que ele diminui aí alguns kbytes já está valendo, viu? Quando ele para de diminuir, é hora de parar de zipar. Aqui é a mesma coisa, né? Ele otimiza, otimiza, otimiza. Na hora que ele não consegue mais otimizar, reduzir a memória, reduzir os registradores, é hora de parar a otimização. Enquanto isso, ele vai gerando novos códigos intermediários até chegar nesse ponto de equilíbrio, vamos chamar assim, o ponto onde ele termina as otimizações. As linguagens intermediárias podem ser classificadas como linguagens intermediárias de alto nível, de médio nível, de baixo nível, dependendo do quão próximo ele está da minha linguagem, né, de alto nível, ou da linguagem da máquina, certo? Eu posso criar representações intermediárias bem em baixo nível, certo? O que complica a geração de código intermediário. Ou de mais alto nível, que facilita a geração de código intermediário, dificulta um pouco a otimização. Então é aquele equilíbrio, né? Nem tanto, nem tão pouco, né? O recomendado é que seja de médio nível, vamos dizer assim, nível intermediário mesmo, certo? Obviamente que o compilador pode gerar primeiro uma de alto nível, aí otimiza, aí tem o ciclo, né? Então ele vai voltar de novo, aí gera uma de médio nível, outra de médio nível, outra de médio nível, aí quando depois uma de baixo nível, até chegar naquele ponto de equilíbrio, não consegue mais otimizar, certo? Então, aqui o nosso autor traz algumas categorias em que essa linguagem intermediária pode se encaixar. Nós temos aqui a questão de representações gráficas, eu posso fazer essa linguagem em formato de grafos, de árvores. Grafos a gente já conhece demais, né? Eu tenho a questão da notação que pode ser pós-fixada, pré-fixada, isso é em relação ao termo, né? Então, vamos dizer que eu tenho uma multiplicação. Eu posso colocar os dois operandos antes do operador, então vezes xy, ou x vezes y, ou xy vezes. Então aí formas de se escrever, né? Depende de como o projetista do compilador definiu. E o código de três endereços, ele também se divide em quádruplas e triplas. Vamos conhecer depois, mais adiante, esses dois elementos, a quádrupla e a tripla, dentro do código de três endereços. A representação gráfica, que é a chamada árvore sintática, nós já vimos bastante, né, em formato de árvore, aqui é a árvore reduzida, né, para quem não se lembra, nós já vimos isso lá na parte semântica. Aqui é a árvore reduzida, que ele fala exatamente como serão as operações na ordem que as operações vão acontecer, certo? As árvores sintáticas permitem que a geração de código seja desacoplada da análise sintática, que é uma forma de desacoplar, separar bem. Eu já falei que a geração de código intermediário se mistura um pouco com a semântica e com a sintática, mas fazendo em árvore eu tenho uma separação um pouco maior desses elementos aí, certo? Em caso das notações pós-fixadas e pré-fixadas, certo? Como eu falei, não é só questão do operador. Primeiro aparece o sinal, primeiro os valores e tal, aí depende de projeto mesmo, certo? Aqui alguns exemplos da infixada, que é onde o operador aparece no meio, da pós-fixada, quando ele aparece depois, e da pré-fixada, quando ele aparece antes dos operadores, né? O sinal aparece antes ou depois dos operadores. Muito bem. Código de três endereços. Composto por uma sequência de instruções, envolvendo operações básicas, binárias ou unárias, né? Uma binária que tem dois operandos, aí são três endereços, né? O que recebe e os dois operandos. Ou unária, com dois endereços só, o que recebe e o que está sendo a operação. Uma operação unária, por exemplo, nós já vimos no começo da aula, aquele que converte 60, que era o número inteiro, em um número real. É uma operação unária, só tem um operador e mais o que recebe, né? Então são dois registradores aí trabalhando. O nome 3 endereços está associado à especificação de uma instrução de ter no máximo 3 endereços. Ele pode ter 2 endereços ou 3 endereços, certo? Aí alguns exemplos, aqui tem alguns exemplos de instruções de até 3 endereços, né? Aqui 2 endereços, né, o C e o T1, aqui 3 endereços, né, o T2, o B e o T1. O código de 3 endereços é uma sequência de enunciados no formato X é o primeiro endereço, certo? Depois uma atribuição, Y o segundo endereço, o operador e Z o terceiro endereço. Lembrando que o operador pode ser deslocado pré-fixado ou pós-fixado, né? Nós já vimos aí, depende do projetista. Certo? Então,
está explicando isso aí no slide. Muito bem. Então, ó, expressões envolvendo diversas operações são decompostas. Então, o programador escreve lá, if, se x for maior que y, e z for maior que w, e x mais y for menor que 20, sei lá. Aí, puf, então faça isso. Esse if é decomposto em várias operações de 3 endereços. Operações, no caso, booleanas, de 3 endereços. Certo? Sempre decomposto para manter o padrão. Que é o nosso objetivo aqui é sempre manter o padrão. Certo? Então eu tenho um código mais próximo do assembler. Ele fica próximo do assembler. Se ele feito dessa forma. Né? O assembler, a gente sabe também, são poucos endereços, né, que ele trabalha. No código 3 endereços não são permitidas expressões aritméticas constituídas, né, expressões aritméticas compostas, né, com 3, 4, 5 operandos, né, 3 endereços, e eu vou usando sempre operadores intermediários para resolver. Então aqui um exemplo, eu tenho aqui um T1, que é um intermediário, fazendo uma multiplicação, e esse T1 está aqui para fazer uma soma representando essa equação aqui, ok? Então dessa forma ele converte grandes equações matemáticas, sistemas de equações, qualquer coisa no código 3 endereços. Deixa eu só... Muito bem. Certo? A princípio, esses temporários... Deu uma falha ali, mas voltou. A princípio, esses temporários são gerados automaticamente pelo sistema. Temporário 1, 2, 3, 4. Na fase seguinte, que é a fase de otimização, é que nós vamos tentar reduzir também a quantidade de temporários. Faz parte. Uma possível especificação de uma linguagem de 3 endereços envolve 4 tipos básicos de instruções. Então, nós temos, num código de 3 endereços, ele é permitido basicamente 4 instruções. Certo? Nós temos atribuição, que é a básica, né? Nós temos o indexado indireto, que é para fazer ponteiros e vetores, os desvios, que é o goTo, certo? E a invocação de rotinas, como aquela que converteu o 60 inteiro no real, certo? Então essas quatro são as operações básicas que eu posso fazer no código 3 endereços, certo? Instrução de atribuição, né, a gente conhece. Nós vamos usar esse símbolo aí de 2 pontos igual. Está aqui o símbolo. Nós vamos usar esse símbolo aí. E vamos usar a anotação infixada. O nosso trabalho, estou falando do nosso trabalho, vai ser a anotação infixada, ou seja, o sinal vai vir entre os dois operandos, ok? Aqui ele está falando algumas situações, né? A primeira situação onde eu tenho 2 operandos. Uma segunda situação onde eu só tenho um operando. Aqui no caso desse operando ser o sinal negativo, por exemplo, então menos y. Então se y for 10, x vai receber menos 10. E aqui uma atribuição simples, né? Um por um. A gente evita até no código 3 endereços fazer um por um, né? Não tem muita necessidade disso aí. Mas acontece também, né? Só quando é realmente necessário a gente usa essa terceira forma aí. Então, aqui uma divisão de instruções de atribuição, ele separando aí essa equação que tem 3 operandos em duas linhas de 2 operandos, para formar os 3 endereços, né? Tá bem claro aqui como é que ele faz, né? Ele pega a multiplicação que faz primeiro, substitui por uma variável, e depois na soma coloca a variável, que vai para o resultado da variável, vai para ela, certo? O acesso indexado, né? O acesso a vetores, né? Aqui no caso vetores, nós podemos trabalhar de 2 formas, ou uma variável recebendo um vetor, ou o vetor recebendo uma variável, que pode ser outro vetor também, certo? Representando a posição do vetor com o cochete. Lembrando que para o sistema, o vetor não é um vetor, são várias variáveis. Então se eu tenho um vetor de 100 posições inteiras, são 100 variáveis inteiras. Ele vai trabalhar como se fosse 100 variáveis inteiras, e vai indexar vai botar o índice só para saber qual variável inteira eu estou usando, certo? O desvio é o goTo, certo? A gente não tem, perceba que a gente não tem nenhuma estrutura de repetição,
não tem for aqui, não tem repeat, é tudo feito com goto, certo? O goto é uma instrução que eu boto a palavra goto e boto o endereço para onde ele vai. Se for um endereço anterior, gera uma repetição. Se for um endereço posterior, gera um salto, certo? No código. Então aqui, por exemplo, ó, se x, vamos ver aqui essa linha de código, se x operando y, então se x for maior que y ou menor que y, então go to tal. Então se isso aqui for verdade, vá para a linha seguinte. A linha L seria a linha seguinte. Se não, ele vai para uma linha posterior às linhas, né, do código, certo? Deixa eu fazer aqui um exemplo aqui. Deixa eu trazer para cá, vou desaparecer. Então, ó, imagina aqui o seguinte, ouça minha voz. Imagina aqui o seguinte. Eu tenho se... Vou aumentar, estão enxergando não? Vou aumentar aqui, está muito pequeno, né? Vamos lá. Eu tenho se x for maior que 10, então y recebe... y recebe 20, z recebe 10. Se não, x recebe x mais 1, certo? Então, como é que eu faço para resolver isso aí? Geralmente, a gente utiliza a negação, o inverso da opção. Então, por exemplo, em vez de fazer se x for maior que 10, então faça isso, eu faço. Se x for menor ou igual, porque o contrário de maior é menor ou igual. Se x for menor ou igual a 10, então go to, vou botar aqui assim, L. Certo? Então eu neguei ali. Aí ele vem y recebendo 20, e z recebendo 10. Aí eu boto L, que é o endereço que está lá no goto, certo? O endereço aqui do goto. Boto L e boto x recebe x mais 1. Então perceba aqui o seguinte, certo? Aqui foi como eu programei na minha linguagem de alto nível. Então perceba que eu tenho aqui x maior que 10, então ele resolve isso aqui. Se não, ou seja, se x não for maior que 10, ele vai resolver isso aqui. Para converter no código 3 endereços, o que é que eu fiz? Eu apelei para negação. Se x for menor ou igual a 10, ou seja, se isso aqui for falso, certo? Então vá direto para o else. O else está aqui. Go to L, vá para L, ele vem para cá, ele pula isso aqui, certo? Aí o que acontece? Se não for, ele não vem para cá. Se isso aqui não for verdade, ou seja, se isso for verdade, isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro. Então ele não vem para cá. Ele vem fazer y recebe 20, z recebe 10. Se eu deixar assim, ele vai fazer o resto também. Ele vem L, é o endereço, depois ele vai e faz aqui. Para ele não fazer, eu faço, ó. Quando eu terminar aqui, eu faço go to L1. Opa, botou minúsculo aqui. L1. Aí depois desse código, eu coloco L1. Pronto. Agora sim, está completa a minha operação do if, no código 3 endereços. Então, primeiro eu fiz a negação e go to para o else. Primeiro eu fiz a negação, né, o inverso. Então, go to para o else. Então, se isso aqui for verdade, se isso aqui for falso, ou seja, esse é verdadeiro, então vá para o L. Ele vem para o L, resolve isso aqui e vai-se embora. Certo? Se isso aqui for falso, ou seja, se esse for verdadeiro, então go to L, ele vem para o L, ele pula isso aqui tudo, vem para o L, resolve só isso aqui e vai-se embora. Certo? Então nós temos as duas opções aqui. Se isso aqui for verdadeiro, isso aqui é falso, ele faz isso,
faz isso, faz isso. Quando ele fizer isso aqui, go to L1, ele pula o else e vai para depois do else. Tá claro, pessoal? Qualquer dúvida, manda um e-mail aí pra gente. Muito bem, deixa eu voltar aqui. Voltei. Olha eu aí de novo. Muito bem. Então, vamos continuar aqui a questão do while. Como seria o while? Como seria o while? Tem aqui no slide seguinte? Não, não tem. Ah, tem. Aqui é a resolução do while. Lembrando, a gente não tem o while. Tudo na base do if, certo? Então, olha, vamos ver se o while aqui, ó. Enquanto o i for menor que k, ele faz i aí mais 1 dentro do while, i aí mais 1, xi recebe 0. Quando esse while acabar, ele faz, ó, x de 0 recebe 0, certo? Como é que eu faria isso aí no código 3 endereços? Vamos ver aqui no slide, ó. Primeira coisa, eu não posso fazer a operação de soma de i na mesma linha do while. Já ultrapassa aí os 3 endereços, certo? Então, o meu while é, enquanto o i for menor ou igual a k, presta atenção, enquanto o i for menor ou igual a k. Então, enquanto o i for maior que k, ou seja, a negação, certo? Se for verdadeiro, a negação, ou seja, se a condição que eu botei for falsa, então ele vai pular todo o while e vai direto para o L2, que é só a atribuição de 0, certo? Ele vai pular isso aqui tudinho e vai fazer a atribuição de 0. Muito bem. Se isso aqui for falso, ou seja, a condição do while é verdadeira, porque se o inverso é falso, é porque a condição do while é verdadeira. Então ele vai, ó, x e mais 1, faz a soma de 1 do índice, atribui 0 ao x do índice e volta para checar o if de novo. Certo? Aí ele volta para checar o if. Aí volta para o if, vê lá o if de novo. Se i for maior que k, ou seja, se a condição do while for verdadeira, certo? Ele entra. Se a condição do while for falsa, ou seja, essa é verdadeira, essa que é verdadeira, porque a do while é falsa, aí ele vem para cá e sai. Certo? Então, dessa forma aí eu faço o nosso while, faço o nosso for, faço o nosso repeat. Claro, aí muda um pouquinho só a sequência, mas a ideia é sempre essa. É a negação do que o programador fez no código dele. Eu nego e dizer, ó, se a negação for verdadeira, eu pulo. Ou seja, se for verdade, porque a gente faz pensando assim, se for verdade ele vai para a linha seguinte, senão ele vai pular tudo. Aqui no código 3 é o contrário. Certo? Por isso eu faço o contrário do código que o programador colocou lá. Invocação de rotinas, eu tenho as rotinas, o nome das rotinas, e uso essa palavra aqui, param, para colocar os parâmetros da minha rotina, certo? Caso a rotina tenha vários parâmetros, eu só posso botar 3 endereços, né? Lembrando. Então, se eu tenho 5 parâmetros, são 5 endereços, então não posso fazer isso, uso o parâmetro para registrar os endereços, para depois fazer a chamada do procedimento. Né? Eu chamo com call. Certo? A instrução return indica o fim da execução da rotina. Então, a return vai retornar para quem chamou, né? Vai retornar para o call. Certo? Opcionalmente, essa instrução pode especificar um valor de retorno que pode ser atribuído na linguagem intermediária a uma variável como resultado do call. Então, se for uma rotina, não tem o return. Mas se for uma função, a gente sabe que tem um return, e eu guardo esse retorno numa variável, que vai voltar lá no call 3 endereços. Muito bem. Então, vamos pensar nessa função aqui, a função que eu chamei de f, uma função qualquer chamada f. Ela tem três parâmetros, a, b e c. E como é que eu transformo isso aí no call 3 endereços? Então, registro o parâmetro a, parâmetro b, parâmetro c. Registrei os 3 parâmetros com a função parâmetro. Aí fiz, ó, T1 recebe call f3. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, que a função tem retorno, o retorno vai para T1. Eu estou chamando a função f e pegue 3 parâmetros, os 3 últimos parâmetros registrados. Certo? Ele vai pegar os 3 parâmetros registrados. Vamos pensar aqui o seguinte, que eu tenho 2 rotinas agora. Eu tenho o f, que chama a, b e c. E tem uma função g,
que tem como parâmetros x e y. Certo? Eu tenho isso aqui. Como é que eu vou transformar isso aqui no código de 3 endereços? Eu vou dar parâmetro em tudinho. Vou fazer aqui. Então eu dou parâmetro nas funções todas, em todos os parâmetros, certo? Aí, ó, antes de chamar aqui, antes de dar mais parâmetros, eu já chamo a função. Então, T1 vai receber call F3, T2 recebe call G2, certo? Então ele fez a função de 3 endereços. Se por acaso G usasse C, ou seja, está compartilhando o mesmo parâmetro dele, eu posso dar aqui como parâmetro Y e C, ou não preciso botar nada. Por quê? Porque o último parâmetro lido foi C. Ele vai ler C, aliás, perdão, se for assim, né? Perdão, se for assim. Ele vai entender os dois últimos parâmetros, agora puxar C e X. Aí passa para mim, certo? Mas geralmente a gente não faz isso não. Geralmente a gente bota parâmetro para cada um dos parâmetros, mesmo que seja repetido. Até porque não é a intenção nossa aqui fazer a otimização, né? Isso aí é a cargo da próxima função. Para manter o padrão, vamos deixar assim, certo? Deixa eu voltar aqui. Oi, voltei. Muito bem. Vamos passando adiante aí. Ó. Então, aqui está só explicando textualmente como você faz essa chamada de procedimento em qualquer endereço, certo? Vocês vão ter que implementar isso aí no nosso código, se lembrem, certo? Ponteiro. Instruções em formato intermediário também podem utilizar ponteiro. E aí tem alguns exemplos aí do uso de ponteiro, certo? Mas a gente não vai trabalhar com ponteiro no nosso código. Aqui ele está registrando o endereço, aqui ele está apontando para o endereço, e aqui um apontador está apontando para o endereço de uma variável, certo? Mas a gente não vai trabalhar com ponteiros no nosso trabalho não, é mais informativo aqui, certo? A representação interna das instruções em códigos de endereços se dá de duas formas, certo? A gente representar esse código de duas formas. A gente pode fazer com quádruplas, 4 colunas, ou com triplas, 3 colunas. Isso para representar o código de endereços. No caso de quádruplas, nós temos o operador, são 4 colunas, né? Então, a primeira com o operador, a segunda e a terceira com os operandos e a quarta com o resultado da função. Está aqui um exemplo da quádrupla, certo? São 3 endereços, o resultado e os 2 argumentos, e o operador que não é endereço, né? É um operador, certo? Fechando aí a minha quádrupla, ok? Para algumas instruções, como aquelas envolvendo operadores unários, certo? Ou desvio incondicional, não go to x, algumas colunas vão ficar vazias, certo? Isso não tem nenhum problema. No caso de triplas, eu não tenho o retorno não está aqui diretamente na minha tabela, certo? É uma outra forma de fazer, e ele vai substituir a variável de retorno pela linha da tabela. Então perceba aqui, ó, aqui eu tenho T1 e T1 veio para cá, certo? Eu quero fazer isso com 3 colunas apenas, então eu não vou ter o resultado, só vou ter o operador dos argumentos. O que é que eu faço? Eu vou usar a linha. Então ele bota 1.
entre parênteses, não, use o resultado da linha 1 aqui, certo? E aí ele faz com triplas. No nosso caso, vamos fazer com quádrupla, que é muito mais fácil, né? Fica maior, tem uma coluna a mais da tabela, mas fica mais fácil, vamos dizer assim. Então vamos usar com as quádruplas. Mas eu só avisando a vocês que pode ter as triplas também, certo? Para a gente poder trabalhar aí. Então aqui ele está explicando isso aí, né? O resultado vai em formato da linha da tabela. O backpatching, certo? O backpatching é uma técnica importante no código 3 endereços, porque é o seguinte, para que serve o backpatching? Imagine que eu tenho um if muito grande, cheio de códigos. Não. Se x for igual a 10, faça. Aí linha, else. Então, entre o if e o else, eu vou ter um caminhão de instruções. Então, vou botar aqui, vou desaparecer de novo, mas vou continuar falando. Imagina o seguinte, eu tenho se, vou escrever aqui. Imagina essa situação aqui, certo? Eu tenho aqui um if maior que 10, várias linhas de código, podia ser muitas aí, e o else. Quando eu for converter esse if no código 3 endereços, certo? Ele vai ficar como? Vai ficar em inversão, né? Ele vai ficar assim. Se x for menor ou igual a 10, then, posso botar o then ou não, aqui eu não vou botar, go to L1, go to linha 23. Só que na verdade aqui seria o número da linha para onde ele ia, o número da linha 23, alguma linha. Só que nesse momento eu não sei para qual linha ele vai. O código ainda está no if, não contou quantas linhas tem após o if antes do else, ele não faz essa contagem, certo? Então o que ele faz? Ele usa o backpatching, onde ele bota um código aleatório, aí ele usa L, linha L, e vai fazendo as outras linhas, pá, y recebe 1, y recebe 1, tá. Quando ele chega no else, quando ele encontra o else, aí ele bota aqui, ó, em vez de botar o else, ele bota o go to L1 e L. E L. Certo? Eu posso botar L ou posso botar o número da linha, que agora eu já sei em que linha eu estou. Certo? E aí depende mesmo do projeto, do compilador que eu fiz para mim. Que eu estou planejando, né? No caso de vocês, pode deixar o L1, não tem problema não. No caso do nosso trabalho, pode deixar o L1, certo? Então, o backpatch é o preenchimento dos endereços ainda não conhecidos. Ele preenche os endereços que ele não sabe ainda, porque ele não contou quantas linhas tem ainda. Então, eu tenho endereços de GoTo, que ele não sabe para onde vai ainda. Então, ele preenche esses endereços aí com valores aleatórios, valores intermediários, e depois ele vai ajustando. Quando ele souber o endereço correto, ele vai ajustar e substituir lá na linha que está aguardando essa substituição, certo? Para fazer o backpatching correto, eu preciso manter uma lista de endereços, uma tabelinha com os endereços que estão pendentes, né? E onde eles estão, certo? E adicionar um índice da lista não utilizados no lugar do endereço desconhecido. Então, eu uso os L's dessa lista, certo? L1, L2, então tem uma lista lá, L1, L2, L3, L4, L5. Aí eu pego o endereço vazio, L1, está vazio, botei ali, certo? Registro aquele endereço na tabela. Quando eu passar a conhecer, saber em que linha está, aí eu vou lá, veja, onde tiver L1, substitua pelo código tal, pelo código da linha tal, que já sei agora qual é a linha, certo? É o backpatching. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Eu espero que tenha saído bom, é a primeira vez, né, que eu estou fazendo aqui com essas ferramentas aqui. Espero que tenham gostado, certo? Qualquer dúvida, manda e-mail, Facebook, a gente responde o mais rápido possível.
Eu estou aqui sem sair de casa também. Espero que vocês também estejam sem sair de casa. E até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado aí e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.